Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Finalmente nós estamos de volta aqui neste cenário, porque eu estava assistindo alguns vídeos antigos e percebi que o áudio estava bem melhor aqui do que na sacada lá, onde acaba fazendo muito barulho da rua e um som meio abafado. Então tive que dar uma arrumada aqui e vou voltar a fazer mais vídeos por aqui, para ficar com uma qualidade melhor. Então, basicamente, o objetivo deste vídeo é falar sobre a identidade dos filhos de Deus. Por quê? Porque em um vídeo passado, se não me engano, 2 ou 3 vídeos atrás, eu falei sobre como você lutar contra o pecado e estratégias de pensamento, consciência do mundo espiritual, entre outras questões. Então, é sobre você entender os sentimentos de Deus, do Criador, de que Ele se importa, sim, se aproximar dele. Por quê? Porque daí dessa forma, entendendo que Ele se importa, você não vai querer magoá-lo, entristecê-lo e aborrecer o Espírito Santo. E da mesma forma também entender o lado do temor, porque você quer fazer a vontade do Criador e não a vontade dos anjos caídos, dos espíritos malignos. Então, são várias estratégias que eu falei sobre como você vencer o pecado, né? Só que somente essas coisas não se sustentam se você não busca mais da presença do Criador. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra, ou seja, a fé não é uma mágica. A minha fé, ela só foi aumentando conforme o quê? Eu lia mais a palavra, conforme você literalmente ora mais, busca mais da presença do Criador. A fé aumenta. Não é uma coisa mágica que de repente, sabe? Fé literalmente é pistes. É você conhecer quem é o Criador e obedecê-lo. E como que você vai conhecer Ele? Através da revelação que Ele nos deu, que é a palavra dele. E, óbvio, de uma vida de prática, de obediência. Só que isso vai ser uma consequência daquilo que você está entregando, certo? E aí, eu anotei aqui umas questões porque eu pensei em coisas novas depois que eu gravei aquele vídeo. Então é interessante que depois que a gente fala, depois que a gente grava, quanto mais você entrega a Deus, meio que você vai tendo novas revelações, novos entendimentos. Então, uma coisa que eu percebi, que quanto mais eu sirvo Ele, ou seja, tenho buscado orar pelas pessoas, orar pelos motoristas, de vez em quando eu pego algum carro, né, tipo Uber, assim, em 99, e orar pelas pessoas, compartilhar a palavra com elas, não guardar só para mim. E quanto meio que mais você serve os outros, mais o Criador vai revelando novas coisas a você através da experiência. Então isso é muito legal também. Vamos lá. O segredo para seguir progredindo na santificação é a identidade firmada no reino, nas suas promessas e virtudes. Se identifique como fiel, honrado, sábio, servo, filho, forte nele, através dele, e remido, alguém que já foi perdoado. Ou seja, e se você não se sente perdoado, é porque você ainda precisa se arrepender de seus pecados, entregar a sua vida a Ele em rendição, ao único Deus verdadeiro. E aí você entrega a vida, aceita, recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Você entrega as suas vidas na mão dele, você fala: eu não consigo mais sozinho, Senhor, me ajuda, eu preciso da tua proteção, eu preciso da tua salvação e me dá a vida, por favor. E aí é dessa forma, clamando a ele, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse invocar não é só falar, porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor será salvo, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, você invocar é você clamar de todo o seu coração, e é por isso que ele fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E
Paulo diz, né? Se com a boca confessares, ó, se em teu pensamento creres, e com a boca confessares que Jesus Cristo é o seu Senhor, serás salvo. Então é simples assim. E aí, qual que foi a questão que eu lembrei? Além das estratégias que eu falei no vídeo passado e que eu falei novamente aqui, tem essas outras estratégias para você não pecar e não só não pecar, mas para você dar bons frutos, para você começar a fazer obras que testifiquem que o Criador está com você, obras pelo reino dele. E como que você faz isso? Através da identidade de filho. Então, você tem que se identificar como alguém que é fiel. Ó, assim como ele é, nós temos que nos identificar. Assim nós somos. Então, não por causa da sua carne, mas por causa daquele que habita em você. Você tem que sentir-se fiel, honrado, sábio, servo, filho e forte, e não se identificar com a fraqueza ou o vitimismo. Então, eu não quero pregar aqui um falso evangelho, meus irmãos. Entendam, nós somos fortes através dele. Por quê? Porque a palavra diz que não habita nada de bom na nossa carne. Nada, não há nada de bom na carne. E existe uma batalha entre a carne e o espírito. Todos os dias, uma batalha. Então, como que você faz para se tornar essas coisas? Mortificando a sua carne, rendendo a sua carne, que a carne não gosta da rendição, a carne pela carne, as pessoas preferem acreditar em mentiras, acreditar em falsa espiritualidade, que são as falsas religiões, acreditar em um monte de coisa, menos se render ao Criador, porque o ser humano tem isso, ele quer colocar as coisas numa caixinha, ele quer segurança, entendeu? Só que é necessário você largar essa corda, é necessário você se render ao Criador, entregar tudo a Ele, para que então Ele esteja no comando dos seus caminhos, da sua vida. E é muito melhor, inclusive, isso te traz muita paz depois que você faz isso e você pensa, por que eu não fiz isso antes? Porque quem somos nós? Então você não está no controle nem da sua própria vida, nem do dia que você vai morrer. Só que o ser humano ainda assim quer ficar tendo o controle das coisas. E eu não estou falando aqui que você vai se entregar a uma fé cega. Porque quando nós buscamos pela verdade, nós chegamos ao conhecimento de Cristo, de Jesus, que é a verdade, da palavra de Deus. O Deus da Bíblia, o Deus de Jacó, de Abraão, de Moisés. Porém, mesmo você tendo todo o conhecimento racional, é necessário você crer, é necessário você ter a fé, decidir crer na palavra, crer em todas as evidências lógicas, filosóficas, históricas, científicas e a evidência daquilo que você está sentindo também dentro do seu espírito, da sua alma, que clama pelo seu Criador. Então, desse modo é necessário se render a Ele. É a única forma verdadeira de espiritualidade. Então, desse modo, você para de ser vitimista, porque o vitimismo, ele só vem se você estiver na carne, porque na carne, sim, nós somos fracos, sim, nós passamos por tribulações, mas assim, se você estiver na carne, você só vai ficar sofrendo, chorando, ainda mais como um cristão, que passa por batalhas espirituais, e várias questões. Só que se você estiver no Espírito, ou seja, buscando mais a presença dele e se rendendo, mortificando a sua carne, você vai se regozijar, porque você vai estar com a alegria que vem do Espírito, com a força que ele te dá quando você ora, quando você adora ele. Ele renova as suas forças. Se você for um cristão que quer ficar somente com o conhecimento, você rejeita entregar-se ao Criador, você rejeita se render a Ele mesmo em oração, render de todo o seu coração. Ou em algum momento você já fez isso, mas agora a sua fé se esfriou, você foi se tornando morno e deixando com que o fogo se apagasse. Aí você só vai sofrer, entendeu? Vai ficar
nós aguardamos sim a vinda dele, mas você só vai ficar angustiado toda hora aguardando a vinda dele, e não com um espírito alegre e um espírito que não só aguarda a sua vinda, mas que trabalha pelo seu reino, que espalha a sua palavra, que está pensando na vida eterna, nos tesouros da vida eterna, porque ele não nos chama somente para esperar pela sua vinda. É muito mais do que isso. Até lá nós temos que seguir a caminhada, seguir trabalhando. Então, além disso, renda mais de você em oração e você verá a transformação, a melhora nos pensamentos, atitudes, frutos, comunhão. Ou seja, para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Então, e o que mais que a palavra diz? Não fiquem ansiosos por coisa alguma, antes tudo esteja diante de Deus, através de orações e súplicas. Então, o Criador conhece todos os seus pensamentos, os seus pecados. Não adianta você ficar escondendo de você mesmo esses pensamentos perversos, essas dificuldades da carne. Se você tem dificuldade com qualquer coisa que seja, que o Criador estiver te revelando aí, nós temos que entregar a Ele, pedir ajuda, entendeu? A carne não quer se render a Ele. Porém, isso é vida, porque é isso que vai alimentar o nosso espírito. Então você precisa render tudo a Ele. Pedir para Ele melhorar os seus pensamentos, limpar toda malignidade, toda perversidade, toda malícia que há dentro de nós, dentro da sua alma, dos seus pensamentos, do seu coração. E pedir ajuda mesmo. E aí é incrível como que Ele vai transformando os seus sonhos, transformando os seus pensamentos. E é um processo, entendeu? Não é do dia para a noite. Mas você ora e Jesus falou: tudo que pedindo, crendo, recebereis, no meu nome. Então, literalmente, ele já falou simplesmente que nós temos que pedir e orar e também buscar. Então, é muito simples, vamos exercer aquilo que é o básico que ele nos ensinou, porque às vezes nós enchemos a nossa cabeça, começamos a ficar ansiosos por causa do excesso de informação que tem hoje em dia, de conhecimento. Vem informação sobre guerra, informação sobre a pregação da palavra, conhecimento, sabedoria. E aí você fica enchendo a sua cabeça de informação e esquecendo que o mais importante é o básico e é a sua própria busca com o Criador, que não pode ser substituída por conhecimento que somente incha a nossa mente. Mas quando nós realmente recebemos a revelação que vem do Espírito, a presença dele, é algo que te preenche, que é diferente de encher, entende? Então eu acho que essas eram as principais ideias que eu estava, né, para trazer para esse vídeo. E aí eu anotei alguns versículos que eu vou falar no próximo sobre essa identidade de filho de Deus, que são os versículos que corroboram com tudo isso que eu falei, tá bom? Então, bom, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha trazido um confronto pelo Espírito Santo na vida de vocês, naquilo que vocês podem melhorar, que tenha trazido também um alimento espiritual verdadeiro, um leite racional, não falsificado, porque esse sim é o verdadeiro evangelho. Ele confronta a nossa carne, mas ele traz vida para o nosso espírito, que é a vida verdadeira. Ou seja, nos aproxima de Deus. Então, meus irmãos, basicamente é isso. Muito obrigado por terem acompanhado tudo que eu peço para vocês. Nunca pedi nada, né? Nunca pedi nada, somente deixem o gostei, deixem pelo menos um comentário se você chegou até aqui. Não é possível chegar até aqui e não comentar. E é isso, tá bom? Fiquem no canal, acompanhem os próximos vídeos e os anteriores, porque tem muito vídeo interessante. E é isso. Fui e até a próxima.